Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescente e jovem, nós também temos uma programação toda especial para você. Todos os sábados, para você adolescente, às 18 horas e às 20 horas, para todos os jovens nós temos o Connect. E lembrando, todos os nossos encontros são online e pelo Zoom. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. E mais uma dica para você, hein? Nós voltamos à nossa escola bíblica dominical, de forma presencial. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos reunidos adultos e famílias, com uma série excepcional, um estudo em Atos dos Apóstolos sobre os 30 anos que mudaram o mundo. Olá, meus irmãos! Gostaria de compartilhar com vocês o retorno presencial dos cultos de celebração, no dia 13 de junho, às 17 horas e às 19 horas. Participe conosco e celebremos a Jesus. Aos domingos, das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Adolescente, jovem, você também tem Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. E você ainda não segue o nosso perfil no Instagram? @segundaipud. Lá tem avisos diários e também mensagens que falam diretamente ao seu coração. E lembrando, ative o sininho para que sempre que houver alguma postagem, você receba notificação no seu celular. Também temos a nossa fanpage no Facebook. Corre lá e deixa a sua curtida. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaipud. Estamos no mês de maio, o mês da família. Todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, temos estudos bíblicos no nosso canal do YouTube. O tema é Famílias Fortes em Tempos Difíceis. Venha, participe conosco, você e sua família. Interaja com as nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe. Seja abençoado e também abençoe a todos ao seu redor. O mundo está cada vez mais digital. E na última semana de maio teremos a nossa Semana de Oração. Segunda, terça, quinta e sexta, a partir das 19h30 pelo Zoom. O link está disponível lá na bio do nosso Instagram. Na sexta-feira teremos uma participação super especial do Carlos Orlandi. Ele é pastor na igreja Hamptons Christian Fellowship lá em Nova York. Para mais informações, você pode entrar em contato com a Ana Feitosa ou com o Elcio Guimarães. Esperamos vocês. Até lá! Para finalizar, não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube. E também ative o sininho. Curta, comente e compartilhe. Um grande abraço! A nossa programação já vai começar. Deixe o seu celular no silencioso. Aproveite esse tempo. Deixe que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Boa noite! Hoje, 26 de maio de 2021, mais um culto de quarta-feira, um culto abençoado, e durante todo o mês de maio estaremos juntos às quartas-feiras, comemorando o mês da família, com o tema Famílias Fortes em Tempos Difíceis. E hoje, para
concluir esse mês, teremos também mais uma participação especial conosco. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho nesse início de culto, nessas famílias fortes em tempos difíceis, no ter fé e não medo. Os discípulos de Jesus estavam atravessando o Mar da Galileia quando foram surpreendidos por uma grande tempestade. As tempestades da vida são inevitáveis, inesperadas e muitas vezes inadministráveis. Os discípulos tentaram em vão superar a força do vento e a fúria do mar. Nesse momento, exclamaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então repreendeu o vento e o mar e disse para os discípulos: Por que sois assim, tímidos, e por que não tendes fé? E hoje Jesus fala conosco da mesma forma. Ele está acalmando a nossa tempestade. E se formos dominados pelo medo, naufragaremos. Mas se prosseguirmos em fé, crendo em Jesus, triunfaremos. Fica com essa palavra, pense nisso, meu irmão, porque Jesus está conosco e Ele está com a nossa família. Vamos orar. Pai amado, obrigado, porque mais uma vez estamos reunidos em Teu nome. Pai, fala conosco nesse culto, fala conosco, ó Pai, porque queremos ouvir mais do Senhor, aprender mais do Senhor e encher os nossos corações, Pai, com a Tua unção, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Venha sobre nós nessa noite. Pai, fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana toda estamos aí na semana de oração. Começou na segunda, teve segunda, terça, hoje o nosso culto especial finalizando o mês de maio, e ainda vamos continuar com a semana de oração na quinta e na sexta. Participem conosco pelo Zoom, das 19h30 às 20h30, uma horinha de oração. E na sexta-feira estaremos finalizando essa semana de oração e também o mês de maio, o nosso Orando em Famílias especial, com a participação do pastor Carlos Orlandi, direto dos Estados Unidos, falando ao nosso coração. Participe conosco então na quinta e na sexta. E vamos agora com muita alegria louvar o nosso Deus com a nossa equipe de louvor. Meu irmão, levante na tua casa um altar de adoração. Louve ao nosso Deus, cante junto, ministre essa adoração na sua casa e na sua família. Então vamos louvar com a nossa equipe de louvor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz
capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor. Meus irmãos, que delícia louvar o nosso Deus, é encher o nosso coração de alegria, né? Como diz lá, quem canta seus males espanta, então vamos cantar sempre. E agora vamos ouvir com muita alegria uma palavra vinda do Senhor para o meu e para o seu coração. Está conosco nessa noite o reverendo Rômulo Silvério.
Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Itaúna, muito amigo do reverendo Honório e com muita alegria aceitou o nosso convite para estar conosco nessa quarta-feira, continuando, né, nas mensagens especiais do mês da família. Então, seja abençoado agora com a palavra do reverendo Rômulo Silvério. Boa noite, a graça e a paz. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês, segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Eu sou muito amigo do pastor Honório, trabalhamos há alguns anos lá em Cachoeiro, Itapemirim, e essa família é muito querida. Jaqueline, Lucas, Carol, que família abençoada. E eu sei que vocês estão no mês da família. Eu também tenho uma família maravilhosa, uma linda família. Sou casado com a Stefane, sou pai da Maria Eduarda, que vai fazer 15 anos agora, sou pai do Augusto, de 5 anos. É um privilégio podermos ter famílias, não é verdade? E eu me sinto muito honrado nessa noite de estar trazendo essa mensagem para vocês. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Itaúna e aqui nós temos irmãos maravilhosos. Um dia, faça-nos uma visita. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Que Deus o abençoe nessa noite. Queria trazer uma mensagem para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo para você. Há um texto muito conhecido. Eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 15. Nós temos lá a famosa parábola do filho pródigo, verso 11 em diante. Eu queria meditar nesse texto nessa noite. Certamente, você já ouviu muitas mensagens nesse texto, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para você neste lugar, nessa reunião, aqui nessa noite. Que Deus lhe abençoe. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus. Lucas 15, verso 11 em diante. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha dele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, põe-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nosso Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Vamos pedir a Deus para nos abençoar nessa noite,
ao ouvirmos essa mensagem. Senhor Deus, eu lhe peço agora de maneira muito especial pelas famílias da Igreja Presbiteriana de Uberlândia, a segunda igreja tão amada. Louvado seja o Senhor por essa reunião. Que cada pai, que cada mãe nessa noite possam ser edificados, cada filho, cada filha, para a glória e honra do Senhor. Esteja, Pai amado, abrindo a nossa mente, esteja abrindo o nosso coração, para que compreendamos, para que entendamos a boa, perfeita, santa e agradável vontade do Senhor. Que essa palavra venha como um martelo que despedaça a penha, que ela venha como fogo para purificar a nossa alma, no nome do Senhor, que ela venha nos transformar nessa noite. Abençoe cada família que está assistindo este culto para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Amém e amém. Eu quero que você preste muita atenção na mensagem nessa noite. Há alguns anos eu vi uma história de um pastor que ele tinha uma grande dificuldade com uma de suas ovelhas. Era um jovem. Toda vez que esse pastor pregava, esse jovem dormia no banco. E ele ficava indignado com aquilo. Para piorar a situação, quando vinha um pastor de fora, o jovem ficava muito atento e não dormia. Cada palavra do pastor visitante, ele anotava, ele prestava muita atenção. O pastor, já indignado com aquela situação, o abordou e lhe perguntou: por que todas as vezes que eu prego, você dorme? E quando vem um pastor de fora, você fica acordado, você fica muito atento àquilo que ele está falando. Ele disse: pastor, é muito simples. O Senhor é o meu pastor. Tudo que o Senhor fala, eu sei que é verdade. Por isso, eu durmo tranquilo. Já o pastor que é de fora, eu tenho que prestar atenção nele. Resumindo, como eu não sou pastor de vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção naquilo que eu vou falar. São palavras simples, mas que podem mudar suas vidas. Então, nessa noite, eu queria tratar sobre um tema muito especial. Eu queria falar sobre família, um palco do amor. Família, um palco do amor. Esse deve ser o nosso sonho. Esse deve ser o nosso projeto, não é? Eu ouvi, certa feita, que um artista, ele tinha um grande projeto. Ele queria criar uma obra-prima que retratasse toda a sua genialidade, toda a sua capacidade como pintor. Mas ele não conseguia, ele não tinha inspiração. Então, ele se pôs a andar na rua. E ele foi andando, cada hora ele virava uma esquina, ele entrava em outra rua, e, de repente, ele se deparou com um homem que era pastor, um antigo pastor da cidade. E ele perguntou para este homem: meu senhor, qual é a coisa mais importante para você da vida? Esse pastor respondeu: a fé. E esse pintor ficou com isso em mente: fé, fé, fé. Ele continuou a andar, de repente ele sentou numa praça e ele viu ali ao lado um homem, um senhor assim já de idade, e eles começaram a conversar. E ele descobriu que esse homem era um ex-combatente de guerra. E ele fez a seguinte pergunta: qual a coisa mais importante da vida para o senhor? Ele disse: a paz. E ele ficou aqui na cabeça: fé e paz. Ele continuou a andar. Antes de chegar à sua casa, ele viu uma noiva saindo do salão de beleza, toda preparada, ornamentada, para que pudesse, adornada, para que pudesse ir para o casamento. E ele perguntou para aquela moça: qual a coisa mais importante para você? Ela disse: o amor. Aí ele ficou: fé, paz e amor. Quando ele chegou na casa dele, ele viu o seu lar, algo muito interessante. Ele percebeu o seu filho ali sentado, lendo a palavra de Deus. Ele percebeu que havia fé na sua casa. Sua esposa o abraçou. Ele percebeu e sentiu o amor. E ele viu que na casa dele havia paz. Fé, amor, paz. Nós sonhamos com essas coisas. Esse homem criou a sua obra-prima intitulada O Lar. E eu creio que esse é o grande sonho, o nosso desejo. Você sonha em ter um lar abençoado. Você quer fazer da sua casa um palco de amor. Esse texto é muito conhecido, a famosa parábola do filho pródigo. Aqui nós temos outros dois textos muito importantes. Nós temos a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida, e da dracma perdida, que também são muito famosas. Elas falam a respeito desse Deus que busca o pecador, desse Deus que perdoa o pecador. Mas aqui nessa parábola do filho pródigo, além de retratar isso, nós temos aqui outros ensinos que podem ser muito práticos em nossas vidas. E eu queria nessa noite tratar essa parábola de que forma? Eu queria que nós retratássemos essa visão acerca da família, não é? Aqui nós temos um pai,
muito famoso, né, conhecido como a personagem principal da parábola, o filho pródigo e o filho mais velho. Esse pai tentou fazer que sua casa, tentou fazer que seu lar um ótimo lugar para que pudesse viver. Então, nessa noite, eu queria que nós trabalhássemos dessa maneira. Eu queria que nós olhássemos para essa parábola, porque esse pai, de fato, buscou fazer que seu lar um palco de amor. E como você vai fazer que seu lar um palco de amor? Eu sei que o tema de vocês, famílias fortes, não é? Em tempos de crise, nossas famílias precisam ser fortes. Para que sua família seja forte, você tem que criar um ambiente de amor, um palco de amor. Em primeiro lugar, que eu gostaria que você olhasse esse texto juntamente comigo. Qual deve ser o seu passo? Qual deve ser a sua atitude? Qual deve ser o caminho para você fazer do seu lar um ambiente de amor? Atitudes doadoras. Você precisa ter atitudes doadoras. Se você olhar comigo, o capítulo 15, preste atenção, o verso de número 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Você sabe que isso era uma afronta naquela cultura. O filho pedia a herança para o pai enquanto ele estava vivo. Ele estava dizendo: pai, eu quero que o senhor morra. Além disso, a herança deveria ser perpetuada dentro da família. Além disso, ele estava quebrando o mandamento de honrar pai e mãe. Contudo, nós observamos aqui um pai amoroso, nós observamos aqui um pai doador. Diz a história que ele doou, ele deu a herança para o seu filho. Se você quer fazer que seu lar um lugar bom para viver, você precisa ter atitudes doadoras. Precisamos aprender a doar, por exemplo, carinho. O amor, ele não pode estar apenas na ponta da língua. Ele tem que estar, sobretudo, nas pontas dos dedos. Muitas vezes nós não temos atitudes práticas, atitudes concretas de amor dentro da nossa casa. Precisamos aprender a doar carinho aos nossos filhos, por exemplo. Quando eles são bebês, nós abraçamos, nós beijamos, colocamos eles para dormir no nosso colo, mas eles crescem, às vezes nós perdemos isso. A Bíblia conta a história de Davi, que foi um grande rei, um homem altamente usado por Deus, mas dentro de sua casa houve assassinato, dentro de sua casa houve abuso, violência sexual. Davi, por um momento, ele perdeu o controle da sua família. Você lembra do caso de Aminon, que violenta a própria irmã? Não é? Nós temos o caso de Absalão, que mata o próprio irmão. Absalão, sempre a gente percebe Davi tratando Absalão, de certa forma, com uma frieza, com um distanciamento. E isso, muitas vezes, acontece na nossa família. Tem faltado atitudes de carinho em relação às nossas esposas. É algo que muitas vezes nós nos perdemos. Não é? A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5 a respeito da relação de Cristo com a igreja. E quando Paulo usa esse texto, ele também faz uma analogia do relacionamento do marido com a sua esposa. Interessante, no capítulo 5, nos versos 26 em diante, ele fala que devemos cuidar do nosso corpo porque como fosse nós mesmos. Então, as nossas esposas, nós somos o quê? Uma só carne, e devemos cuidar da nossa esposa. E quando aparece a palavra cuidar em Efésios, o sentido é de acariciar, é carinho, é o sentido assim, de romance. Esse é o sentido do texto, cuidar da própria carne. Se eu fizer uma pergunta para você que está me assistindo agora, você que é marido, você ama sua esposa? Se eu te pedir para levantar a mão, você tem que levantar, né? Principalmente se sua esposa estiver perto de você. Se você não levantar, você está perdido. Todos nós levantaremos nossas mãos e diremos: eu amo a minha esposa. Você vai falar isso para a sua esposa. Agora vem uma segunda pergunta, mas você não deve levantar a mão. Sua esposa percebe o seu amor por ela? O seu amor é perceptível? Não é? Então, muitas vezes está faltando nós doarmos mais carinho. Como esse amor se torna perceptível nas vidas das nossas esposas? Nós temos que analisar tudo isso. Há alguns anos, eu li um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Você precisa ler esse livro. Muitos já leram, muitos casais. Se você não leu, leia. Por quê? Durante anos, eu tratei de casais, dentro da igreja, em outras comunidades. E muitas vezes eu vi reclamações de homens e reclamações de mulheres.
referindo o quê? Essa questão do amor, da alegria dentro do casamento e uma série de coisas. E eu percebi que muitas vezes nós fazemos algo que não é o desejo dos nossos cônjuges. Por exemplo, eu conheci um marido que ele chegava em casa, sempre trazia muita compra, coisas, presentes, mas a esposa, isso para ela não era tão importante. Ela gostava de quando ele ajudava ali nas tarefas, né? Às vezes ajudava lavando uma vasilha, porque ela trabalhava muito, ou colocando o menino para dormir. A linguagem de amor dela, ela é diferente. Não é? E esse autor vai trabalhar justamente isso. Tem pessoas que são tocadas através dos atos de serviço, tem pessoas que precisam receber presentes, tem gente que precisa ter um tempo de qualidade, você dedicar isso mais a ela. Não é? Tem pessoas que precisam ser elogiadas, palavras de afirmação, tem pessoas que você tem que tocar. Então nós temos que ter atitudes de carinho. Muitas vezes está faltando no nosso casamento apenas carinho, não é? Atitudes de carinho, toques. Tem um livro muito famoso que é indicado por vários palestrantes chamado O Beijo de 10 Segundos. Apenas um beijo pode mudar a sua relação completamente. Então são coisas que nós estamos esquecendo. Então precisamos ter atitudes doadoras, precisamos aprender a doar carinho. Precisamos aprender a doar tempo. Tempo, uma coisa que tem feito muito falta na vida das pessoas. As pessoas têm se preocupado muito com outras coisas, esquecido de doar tempo de qualidade dentro da sua família. É aquele momento que você senta ali ao lado de sua esposa, é aquele momento que vocês dois conversam, vocês de repente vão assistir a um filme juntos. Talvez esteja faltando isso, tempo. Não é? Um tempo de qualidade. Às vezes está faltando dedicarmos tempo aos nossos filhos. Se você não dedicar tempo ao seu filho, alguém vai dedicar. Pode ter certeza disso. Às vezes um colega que não tem temor a Deus, às vezes uma mulher ímpia, às vezes um amigo que, na verdade, vai levar seu filho para o mau caminho. Precisamos dedicar tempo aos nossos filhos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu vi uma história de um grande palestrante, renomado. Ele saiu um dia, rapidamente, da sua casa, porque ele estava atrasado para uma conferência, uma palestra. E na hora que ele abriu a porta da garagem, o filho dele, de 7, 8 anos, chegou até ele e falou: pai, o senhor prometeu para mim. Ele prometeu o quê, meu filho? O que eu prometi? O senhor prometeu, eu queria consertar o pneu da minha bicicleta. Ele falou: meu filho, mas o papai, ele está atrasado para a palestra, mas eu tenho que falar numa conferência aqui na cidade, mas é longe. Ele falou: pai, o senhor prometeu. Aí ele consertou o pneu da bicicleta do filho e foi para a palestra. Quando ele chegou lá na palestra, o organizador estava apavorado. E disse: o que aconteceu? Ele falou: não, eu tive que consertar o pneu. Aí o organizador disse: o pneu do carro? Não, o pneu da bicicleta do meu filho. Você está brincando comigo? Que absurdo. Você atrasou uma palestra por causa disso? O tempo passou e um dia ele estava andando com seu filho, conversando. Aí ele perguntou para o filho dele: filho, você ama o papai? Aí ele: sim, papai, lógico que eu te amo. Aí o pai perguntou: mas por que você me ama? Ah, pai, muito simples, porque o Senhor conserta o pneu da minha bicicleta. Ou seja, às vezes nós achamos que isso não tem valor, essas coisas, mas esse tempo que nós dedicamos aos nossos filhos e à nossa família, que nós doamos, isso vai gerando um ambiente bom para que possamos viver. Aprenda a doar os seus ouvidos. A Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para poder falar e tardio para poder se irar. Tiago 1,19. Quando foi escrito esse texto foi escrito no grego, a palavra pronto para ouvir, o sentido é tax. Não é? Quando você chama o táxi, é rapidamente. Então devemos ouvir. Algo que está faltando muitas vezes é você ouvir. Ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido, ouvir o seu filho. Precisamos ouvir mais as pessoas. Isso vai gerando um ambiente mais satisfatório, um lar mais harmonioso, um lar mais abençoado por Deus. Ouça, aprenda a ouvir. A Bíblia conta a história de Aminon, nós falamos agora há pouco, se relacionou com a sua própria irmã. Ele foi aconselhado por um homem ímpio. E muitas vezes nós não estamos ouvindo os nossos filhos e tem ímpios aconselhando os nossos filhos. Gente que não teme ao Senhor. Não é? Então aprenda a ouvir. Você precisa doar boas palavras. A vida
e a morte estão no poder da língua, ou seja, na fala, na palavra. Né? Provérbios diz isso. Tiago fala a respeito do quê? De que é como um leme, a língua é capaz de controlar e de levar para direções completamente diferentes se nós não soubermos lidar com a questão da língua. Então você precisa aprender a lidar com isso. Há muitos anos eu estava lendo a respeito de Sócrates, né, o filósofo, e ele atribuído a ele esse pensamento. Ele dizia o seguinte: antes de você falar qualquer coisa, você deveria passar pelas peneiras. A peneira da bondade, a peneira da utilidade e a peneira da verdade. Se aquilo que você for falar não passa, então não fale. É melhor você ficar calado. Não é? O que você tem falado dentro da sua casa? Paulo diz que nós devemos falar palavras abençoadoras, palavras que sejam de edificação, e não palavras sujas. Tome cuidado com isso. Outra coisa que eu aprendi na minha vida: um elogio é melhor do que uma crítica. Elogie em público, critique em secreto. Nunca critique seu marido ou sua esposa publicamente. Faça isso em secreto. Por quê? Tudo aquilo que eu falo vai gerar uma reação. Eu ouvi a história de um homem que chegou perto da sua esposa e falou assim: meu amor, eu não entendo. Ela disse: não entende o quê? Como Deus te fez tão bonita e ao mesmo tempo tão burra. Ela parou e deu a seguinte resposta: muito simples, meu amor. Deus me fez muito bonita para que você se casasse comigo. E me fez muito burra para que eu me casasse com você. Ou seja, às vezes, uma resposta vai gerar uma reação, não é? Ou seja, ele me fez muito burra para que eu me casasse com você. Ele disse que ela era muito bonita, mas era burra. Então, muitas vezes, nós erramos naquilo que nós falamos. Muitas vezes, nós não sabemos colocar as palavras. Então, nessa noite, Deus está te dizendo: aprenda a doar boas palavras. Não é? Então, quando eu olho esse texto, eu aprendo isso, que nós devemos ter atitudes doadoras. Isso fará toda a diferença na nossa vida. Quer fazer do seu lar um lugar bom para você poder viver? Você precisa criar no seu lar um ambiente terapêutico. Seu lar precisa ser um lugar terapêutico. Para você fazer do seu lar um ambiente de amor, ele tem que ser um ambiente terapêutico. De que forma? Se você olhar comigo, olha para você ver o capítulo 15, o verso 17 em diante, nos diz assim: então, caindo em si, disse, preste atenção: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse filho, nós sabemos a história, ele vai para uma terra distante, e ele gasta todo o seu dinheiro, e ele vai guardar porcos. É o que conta a história, não é? E depois ele quer voltar. Ele quer voltar para reconhecer o seu erro, o seu pecado. Mas por que esse filho quer voltar? Ele quer voltar por algo muito simples. A casa do pai dele era um ótimo lugar para ele poder viver. O lar do pai dele era um lugar terapêutico. Quer fazer do seu lar um palco de amor? Tem que ser, primeiramente, um lugar terapêutico, um lugar de cura. Como é que nós fazemos o nosso lar um lugar terapêutico? Guarde isso. Quando, ao invés de darmos as costas, nós damos os ombros, não é? Como vocês reagem diante dos erros das pessoas? Como que você reage diante do erro do seu marido, do seu filho, da sua filha, da sua esposa? Eu lembro que minha irmã, com 15 anos, ela ficou grávida. E ela deu essa notícia para o meu pai. Foi muito duro para a família. Naquele momento, nós ficamos muito apreensivos. Mas eu lembro do meu pai reagindo com muita sabedoria, dizendo: minha filha, você errou, mas nós iremos te apoiar. Nós iremos cuidar dessa situação juntamente com você. Não é? Como é que o nosso lar se transforma num lugar terapêutico? Guarde isso, é quando nós alimentamos os sonhos das pessoas.
não é? Temos que alimentar os sonhos. Eu lembro da história de José, quando ele tem um sonho que ele governaria sobre os irmãos riram dele, e seu pai também e sua mãe não acreditaram, ficaram muito impactados com aquela situação. Mas o fato, guarde isso no seu coração, é que muitas vezes nós não alimentamos sonhos, não é? Nós não estimulamos, nós não incentivamos. Pelo contrário, às vezes somos freios de mão. Nós estamos o quê? Puxando as pessoas para trás. Temos que tomar cuidado com isso. Eu estava lendo recentemente um livro chamado A Cruz de Hitler. Foi escrito por um teólogo, um pastor alemão, Erwin Lutzer. E ele retrata a história da igreja no período da Segunda Guerra Mundial, no momento ali onde o nazismo avançou pelo mundo afora. E ele conta algumas coisas muito interessantes e fala a respeito de Adolf Hitler, que no passado ele tinha um sonho. Ele queria ser um artista, não é? Um artista plástico, ele queria ser um pintor, algo nesse sentido. E ele foi recusado por faculdades nessa área. Então, se alguém tivesse incentivado o sonho dele, tivesse estimulado, o mundo teria sido bem diferente, não é? Então, nós temos que estimular sonhos, projetos das pessoas. Como é que você vai fazer do seu lar um lugar terapêutico? Estimulando sonhos, estimulando o projeto das pessoas. Como você vai fazer do seu lar um lugar terapêutico? É quando nós aprendemos a lidar com as diferenças. As pessoas são diferentes. Se eu perguntar aí para vocês que estão assistindo essa mensagem nesse exato momento, qual time de futebol você gosta? Cada um vai falar um, não é? Temos muitos times no Brasil. Se eu perguntar qual tipo de música que você gosta, uns vão falar MPB, outros vão falar rock, outros vão falar música clássica, cada um de um jeito. Se eu perguntar qual tipo de passeio que você gosta, cada um vai falar uma coisa. Um gosta de passear no shopping, outro gosta de passear na praia, outro gosta de passear no campo. Cada um é de um jeito, as pessoas são diferentes. Se eu perguntar acerca de comida, tem gente que gosta de churrasco, tem gente que gosta de lasanha, cada um gosta de um tipo de comida. Você já comeu aquele arroz assim, dormido, aquele arroz de um dia para o outro, dentro da geladeira, aquele que fica duro assim, igual Unidos Venceremos? Já comeu? Não? Pega um limãozinho e joga em cima. Você vai ver que coisa maravilhosa que fica. Não é? Você não gosta, não? Já comeu coxinha, aquele salgadinho com achocolatado? Fica maravilhoso. Que coisa é isso? O que você está dizendo, pastor? Que loucura é essa? Eu quero dizer que as pessoas são diferentes. Cada um age de um jeito e cada um gosta de uma coisa. Então, dentro da sua casa, as pessoas são diferentes. Seu filho não é você. Sua esposa não é você. Seu marido não é você. Precisamos aprender a lidar com as diferenças. Fazendo isso, nós faremos do nosso lar um lugar terapêutico. Um lugar terapêutico. Como é que você faz do seu lar um lugar terapêutico? Não pisando na cana quebrada. Muitas vezes as pessoas erraram, as pessoas fizeram algo que não glorificava a Deus, ou que talvez tenha até te machucado. E a gente às vezes fica pisando, o tempo inteiro pisando, jogando na cara da pessoa. Não é? Então você precisa criar um ambiente terapêutico. Não é? Seu lar tem que ter atitudes doadoras, mas seu lar tem que ter um ambiente também terapêutico, tem que ser um lugar terapêutico. Não é? E às vezes a gente fica jogando na cara da pessoa o que ela fez, a gente vai pisando na cana quebrada, ao invés de darmos apoio, nós censuramos, nós criticamos, nós questionamos. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu lembro da história de Ana. Conta-nos que Ana tinha um sonho, ela tinha um projeto de vida, ela queria ser mãe, ela sobe até o templo para poder adorar, para poder celebrar a Deus, e nos diz a história que ela ali chorava, copiosamente, chorava, o sacerdote ali disse para ela, você está embriagada. E ela ficou indignada com aquilo, porque na verdade ela estava com o coração aflito, ela estava com o coração quebrantado. Ah, meus irmãos, muitas vezes nós pisamos na cana quebrada, não é? Muitas vezes nós jogamos na cara da pessoa o erro dela sistematicamente. Um jovem, ele entrou no gabinete pastoral e falou, pastor, eu estou aqui só para dar uma notícia. Qual é? Eu vou me separar. Eu não quero mais viver com a minha esposa. Aí o pastor, mas por que está acontecendo? Não, pastor, ela é muito histórica. Ele o quê? Ela é muito histórica. Mas espera aí, você não quer dizer histérica?
Ele falou, não, pastor, é histórica mesmo, porque toda vez que a gente briga, ela é que nem arqueóloga, ela vai tirando todo o passado e vai jogando na minha cara. O tempo inteiro, ela vai jogando na minha cara. E tem gente que é assim, toda hora fica voltando ao passado e jogando na cara. Como que um lar vai ser um lugar bom para poder viver? Como que seu lar vai ser um lugar terapêutico, onde as pessoas pisam na cana quebrada, onde o passado toda hora vem à tona? Ninguém suporta isso. Muitos nem querem voltar para suas casas. Muitos homens, muitas mulheres, às vezes saem do trabalho e ficam fazendo hora na rua porque não querem voltar para casa. O lar não é um lugar terapêutico, não é um lugar bom para viver. Faça que seu lar um lugar bom para viver, no nome de Jesus. Quando eu olho esse texto, eu vejo que esse pai fez desse lar um palco de amor, através de atitudes doadoras e transformando o lar num lugar terapêutico. Mas eu percebo que havia algo mais. Porque esse lar era um palco de amor? O que tinha diferente nesse lar? Eu percebo que havia algo chamado perdão e que muitas vezes tem faltado em nossas famílias. Perdão. Se você olhar comigo, acompanhe, por favor, os versos número 20 em diante. Nos diz assim, preste atenção, verso 20 em diante. E levantando-se foi para o seu pai. Vindo de longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, o que o pai fez? Correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Perdão. O que nós observamos aqui? Perdão. Alguns comentaristas, alguns estudiosos acerca da cultura da época, dizem que quando um filho pedia a herança para o pai, ele estava dizendo, pai, eu quero que o senhor morra. E para a família, aquele jovem ou aquele filho também morria. Alguns dizem que eles faziam um enterro simbólico. Eles pegavam um caixão simbólico, vazio, e enterravam, simbolizando a morte do filho. Se um dia o filho voltasse, ele seria tratado como um servo, como um escravo. Muitos poderiam colocar o filho lá na porteira, primeiro, antes de entrar dentro da propriedade, para ser humilhado pelos serviçais, pelos trabalhadores da fazenda. Quando esse filho volta, esse pai poderia ter feito isso. Mas diz a história, algo muito interessante, que o pai o avistou e ele corre para poder abraçar o filho. Naquela época, eles usavam túnicas, os patriarcas, os líderes da casa. Por que esse homem corre? Certamente porque ele queria evitar esse trajeto vergonhoso para o filho. Todos iriam olhar, iriam criticá-lo. Olha lá, está vendo? Está vendo? Aquele menino lá abandonou o pai, aquele ali não presta. O pai não quer que o filho seja humilhado. Então, provavelmente, o pai, ao correr em direção ao filho, ele tem que levantar a túnica. E ele corre. Provavelmente, suas pernas ficaram de fora. Isso era vergonhoso para um patriarca fazer, mas ele se humilha para poder abençoar o filho. Da mesma forma, Jesus Cristo fez isso por nós. Ele se humilha para poder nos salvar, para poder nos perdoar, para que nós não fôssemos envergonhados. Como esse Deus é bom, como esse Jesus é maravilhoso. Esse pai vai perdoar o imperdoável no filho dele, o pai da parábola. Eu quero te dizer algo muito importante. Sua família somente será forte, seu lar somente será abençoado, se tiver perdão. É muito fácil falar de perdão até que se tenha alguém a quem perdoar. Não é? C.S. Lewis dizia isso. Perdão não é sinônimo de tempo, porque às vezes o tempo passa e as coisas não mudam. Pelo contrário, às vezes pode até piorar.
Perdão não é sinônimo de silêncio. Perdão tem que ter declaração. Temos que aprender a perdoar uns aos outros. Talvez você esteja como um vulcão em erupção. Alguém que você amava muito te apunhalou pelas costas. Talvez seu cônjuge, talvez seu filho. Alguém te decepcionou. Quem sabe você está nutrindo no seu coração um ressentimento. Mas eu quero te dizer que o ódio e a falta de perdão é como você beber um copo de veneno achando que o outro vai morrer. Quem morre é você. Não duvide disso. O perdão pode trazer vários problemas para a sua vida. Imagine alguém lançando uma pedra em você e te acertando. Tenta imaginar essa cena. Eu, quando era pequeno, eu tinha um primo chamado Davi. Todo Davi é bom com pedra, né? Davi, meu primo, lançava pedras longe e todas as vezes ele acertava na minha cabeça. Ele me mirava. Certeiro. Imagine alguém lançando uma pedra em você, aí você decide pegar essa pedra para poder revidar, mas você não encontra a pessoa naquele momento. Então você pega a pedra e coloca dentro do seu bolso. Vamos fazer um jogo aqui de imaginação, um teste, ok? Imagine você colocando a pedra no bolso. Ao tempo passa, você não encontra essa pessoa. Essa pedra começa a pesar no seu bolso. Isso dificulta a sua caminhada. Imagine se alguém te der uma flor. Você quer colocar no bolso, mas não cabe, porque tem uma pedra. De repente alguém te abraça. Essa pedra vai machucar outra pessoa quando você abraçar. Da mesma forma, é a falta de perdão. Pesa, dificulta a sua caminhada. O seu coração fica sem espaço para receber coisas boas na sua vida. E as pessoas à sua volta, acabam sofrendo devido à sua amargura e devido ao seu rancor. Perdoe. Esse é o caminho para a sua restauração. Eu, há muitos anos, ouvi a história de Nelson Mandela. Dependente de posicionamento político, não estou colocando essa questão neste momento, mas achei uma história muito bonita que eu li em uma biografia, não lembro qual era o nome do autor. E ele conta que, após ele sair da prisão, ele fez um discurso e o carcereiro dos últimos 13 anos estava ao lado dele. E houve muitos crimes, você sabe, na África do Sul, crimes terríveis, racismo terrível. E eles montaram um comitê chamado Verdade e Reconciliação. Não sei se exatamente essa é a tradução em inglês. Mas o fato é que qualquer pessoa que confessasse, ela seria perdoada. Muitos ficaram indignados com aquilo. Num discurso, Nelson Mandela disse que eles não precisavam de justiça. As pessoas precisavam de restauração. E o que você precisa não é de justiça. O que você precisa na sua vida é de restauração. Então perdoe, porque somente o perdão vai restaurar a sua vida. Deixe a justiça nas mãos de Deus. Perdoe. Perdoe quem te feriu dentro da sua família. Então, nessa noite, Deus está te chamando ao quê? A fazer de seu lar um palco de amor. Para isso, você precisa ter atitudes doadoras, você precisa fazer do seu lar um lugar terapêutico e você precisa aprender a ministrar o perdão. Aí sim, o seu lar se transformará num lugar maravilhoso, um palco de amor. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Me senti muito honrado em ter essa oportunidade de falar para essa igreja tão abençoada, essa igreja tão linda. Um grande abraço, pastor Honório, Jaqueline, todos os irmãos da segunda igreja presbiteriana de Uberlândia, os irmãos da igreja presbiteriana de Itaúna também mandam abraços. Que Deus abençoe. Espero um dia poder conhecê-los pessoalmente. Que Deus seja sobre a vida de vocês. Vamos fazer uma oração? Coloca agora a sua família, talvez esteja enfrentando algum conflito, passando alguma crise, passando algum problema, passando alguma dificuldade. Vamos falar com Deus nesse exato momento. Senhor Deus, eu lhe peço agora no nome do Senhor, por cada um dos seus filhos, da segunda igreja presbiteriana de Uberlândia, Espírito Santo de Deus, essas famílias, muitas, eu sei, têm enfrentado lutas, mas que nessa noite sejam transformadas em palcos de amor,
no nome do Senhor. Que haja, Pai amado, atitudes doadoras do marido, da esposa, do filho, da filha, no nome do Senhor. Que cada lar possa ser um lugar terapêutico, um lugar de aceitação, um lugar de cura, um lugar onde sonhos são estimulados, onde sonhos são incentivados, no nome do Senhor Jesus. Pai amado, um lugar de perdão, onde de fato o Senhor ministra perdão. Eu clamo ao Senhor nessa noite, atuação sobre cada família que nos assiste. Essa é minha oração no nome de Jesus. Vamos receber a bênção do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre cada família, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite, no nome de Jesus. Meus irmãos, que bênção poder ouvir da parte de Deus um recado que Ele tem no nosso coração, sermos abençoados, né, através da oração. Eu gostaria agora que a gente finalizasse o nosso culto, orando especificamente pelas nossas famílias. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que está você pai, como sacerdote, eu não sei como está você mãe, uma mulher sábia de ficar na sua casa, eu não sei como é que está os filhos, a relação entre os irmãos, eu não conheço. Mas eu sei que Deus está com você, Ele conhece a sua casa, Ele conhece a sua família e Ele quer derramar bênção sobre você. Então agora abaixe sua cabeça, junto com a sua família aí. Se não tiver toda a família reunida, clame pelos que não estão juntos. E vamos juntos agora orar ao nosso Deus. Pai amado, obrigado por podermos ouvir da Tua palavra, por podermos louvar o Teu nome, por podermos, ó Pai, conversar com o Senhor. Obrigado por essa palavra que encheu tanto os nossos corações. E sabemos mesmo, ó Pai, que nossa família pode ser forte. Nossa família é plano do Senhor. Pai, e se passamos por dificuldade, passamos por tempestades, temos que olhar para o Senhor, como os discípulos fizeram, e buscaram com fé a mão do Senhor. E agora, Pai, queremos então colocar nas Tuas mãos todas as famílias que estão aqui ouvindo essa palavra e participando desse culto. Pai, as famílias da Segunda Igreja, as famílias ao redor do mundo, Pai, visita cada família. Pai, traz cura, traz renovação, traz fôlego novo para cada família, Pai. Pai, abençoe cada pai, cada sacerdote de família, cada marido, ó Pai. Pai, abençoa as esposas, as mães, ó Pai, realmente dê uma unção especial a cada um. Abençoa os filhos, ó Pai, que honrem os seus pais, que sigam esse compromisso. Abençoa a relação entre irmãos, ó Pai. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, cura nossas casas, cura nossas famílias e nos faz famílias fortes do Senhor e que possamos atravessar toda essa tempestade que estamos passando, esse tempo de Covid tão difícil, ó Pai, mas que possamos ser vitoriosos no Senhor, através do Senhor, o Senhor agindo em nós. Pai, então visita cada vida agora, visita cada família. Eu te peço isso, ó Pai, e clamo e em nome de Jesus, ó Pai, venha trazer a bênção sobre cada casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, tenha um bom restante de semana, um bom restante de mês e que a sua família seja abençoada pelo Senhor e que haja cura e renovação na sua casa. Que Deus te abençoe. Um abraço. Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescente e jovem, nós também temos uma programação toda especial para você. Todos os sábados, para você adolescente, às 18 horas e às 20 horas, para todos os jovens, nós temos o Connect. E lembrando, todos os nossos encontros são online e pelo Zoom. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. E mais uma dica para você, hein? Nós voltamos à nossa escola bíblica dominical, de forma presencial. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos reunidos adultos e famílias, com uma série excepcional, um estudo em Atos dos Apóstolos sobre os 30 anos que mudaram o mundo. Olá, meus irmãos! Gostaria de compartilhar com vocês o retorno presencial dos cultos de celebração, no dia 13 de junho, às 17 horas e às 19 horas,
Participe conosco e celebremos a Jesus. Aos domingos, das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Adolescente, jovem, você também tem Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. E você ainda não segue o nosso perfil no Instagram? @segundaipud. Lá tem avisos diários e também mensagens que falam diretamente ao seu coração. E lembrando, ative o sininho para que sempre que houver alguma postagem, você receba notificação no seu celular. Também temos a nossa fanpage no Facebook. Corre lá e deixa a sua curtida. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaipud. Estamos no mês de maio, o mês da família. Todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, temos estudos bíblicos no nosso canal do YouTube. O tema é Famílias Fortes em Tempos Difíceis. Venha, participe conosco, você e sua família. Interaja com as nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe. Seja abençoado e também abençoe a todos ao seu redor. O mundo está cada vez mais digital. E na última semana de maio teremos a nossa Semana de Oração. Segunda, terça, quinta e sexta, a partir das 19h30, pelo Zoom. O link está disponível lá na bio do nosso Instagram. Na sexta-feira, teremos uma participação super especial do Carlos Orlandi. Ele é pastor na igreja Hamptons Christian Fellowship, lá em Nova York. Para mais informações, você pode entrar em contato com a Ana Feitosa ou com o Elcio Guimarães. Esperamos vocês. Até lá! Para finalizar, não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube. E também ative o sininho. Curta, comente e compartilhe. Um grande abraço!